Boa tarde, bom dia, boa noite. Quem estiver assistindo em diversos tempos, né, e lugares diferentes. A gente está aqui com a Flora Dias, que é diretora de fotografia e diretora de um filme muito bonito, que chama O Estranho. Eu sou a Sofia Pinheiro, co-editora do Estéticas e Políticas e Cinemas Ameríndios, do OCAUF. E comigo está o Brenner. Quer falar um pouquinho, Oi, Brenner? oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Também sou coeditor, juntamente com a Sofia, aí, da coluna da editoria, na verdade, né, de Cinema Ameríndio, lá do Observatório de Cinema e Audiovisual da UF. E a gente está aqui hoje para entrevistar, para bater um papo com a Flora Dias, né? Sofia, quer começar? E aí eu vou em seguida? Sim, sim. Ô, Flora, é uma alegria imensa estar com você aqui. A gente já se conhece há um tempo, te admiro muito. E queria que você se apresentasse um pouquinho antes da gente fazer as perguntas e conversar sobre o seu filme. É, bom, como fazer uma apresentação? É, eu sou nascida na beira do Rio Paraná, na cidade de Jales, que é divisa com o Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo divisa com o Mato Grosso do Sul. Cresci lá, vivi lá até os meus 16 anos, e aí depois caí no mundo e tenho mudado muito. Desde então, já vivi muitos anos no Rio de Janeiro, já vivi fora do país, e há muitos anos, há 10 anos, vivo na cidade de São Paulo, que é onde acabei criando outras raízes, é, para além, né, de onde eu nasci. E, e aí, enfim, e aí aqui desenvolvo meu trabalho com o cinema, além de outros trabalhos, trabalhos de militância, trabalhos afetivos, trabalhos de vida, né? É, e me formei em cinema pela UF, entrei em 2004, sou da turma de 2004, de cinema na UF, e desde que saí da UF, tardiamente, em 2010, tenho trabalhado muito, quase exclusivamente, com cinema autoral, cinema de lei de incentivo, né? Cinema de edital público. Por conta disso, os últimos 4 anos foram muito difíceis, mas tive esse privilégio de ter ganhado um edital logo antes de ter estourado a pandemia e né, tipo, da, da dignidade, né, tipo, do trabalhador de cultura ter se agravado, ter, tipo, se escorrido mais ainda, né, durante o governo Bolsonaro. E aí tive, então, tipo, esse privilégio de conseguir filmar o estranho justamente durante esse período, né? Então, tipo, o estranho é esse longa que comecei a escrever as primeiros tratamentos ali, tipo, de uma página e meia, tipo, em 2014, e o estranho teve uma trajetória bem clássica de um Brasil pré, pré-fascismo, né? Que era essa trajetória tipo, do desenvolvimento, a gente ganhou um edital de núcleos criativos, depois a gente passou tipo, por vários laboratórios de desenvolvimento e tal, BR Lab, Novas Histórias, laboratórios brasileiros muito importantes. Depois a gente passou por laboratórios fora também, tipo, do país, e a gente foi ganhando vários pequenos dinheiros que formavam um orçamento baixo, mas um orçamento possível quando a gente propôs, né, fazer o filme. E aí, quando a gente ganhou o edital e aí teve a pandemia, e depois de 2 anos, finalmente o dinheiro foi liberado, né, por conta de uma ação do Tribunal de Contas, a gente se viu tendo que adaptar, né, esse orçamento para uma realidade muito mais inflacionada. E
e adaptar, tipo, o roteiro também, tipo, para uma outra realidade política do país. Além de que a gente filmou durante a pandemia. A gente filmou, tipo, com a equipe toda com 2 doses. Isso era uma condição, assim, pra gente. Mas ainda, tipo, num momento de muita incerteza e de muito perigo mesmo, né? Então, o estranho foi esse fôlego, assim, né? Para quem está há tantos anos trabalhando com esse cinema, né? E que nos últimos 6 anos, né? Tipo, foi esse cinema que foi ceifado, assim. O estranho foi um fôlego ao mesmo tempo que foi tipo uma batalha, tipo, a ser vencida. E já entrei num monte de outras coisas, viu? E era só para eu me apresentar. Vou parar por aqui. Tá ótimo, que é bom que você vai falando mesmo. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Eu queria saber, assim, como que é para você desempenhar essa função de diretora de fotografia, que Hum, há tanto tempo ela é ocupada predominantemente por homens, né? Então, como que é para você uhum. passar por esse processo? Olha, não é fácil, não é fácil, assim. Enquanto diretora de fotografia, meia década atrás, junto com outras mulheres e pessoas trans, a gente fundou o coletivo de pessoas, de mulheres, mulheres cis e pessoas trans, das equipes de direção de fotografia, que é o DAFB. Então, isso, no contexto em que o coletivo foi fundado, lá em 2016, foi um grande momento, foi um momento tipo de conseguir se reconhecer, se juntar, se, se ajudar, tipo, a crescer. Então, tipo, desde então, tipo, eu sei que eu não estou só na direção de fotografia e isso é muito bom. Com o golpe e o governo Bolsonaro, as coisas mudaram, porque justamente, tipo, os espaços, os mercados que as pessoas não homens cis ocupavam com muita tranquilidade sempre foram tipo os espaços de, de cinema e audiovisual feito com dinheiro público, né? Então, desde que o mercado se transformou num mercado de dinheiro internacional, né, tipo, através tipo, das produções de streaming, a gente voltou um pouco atrás no cenário de que, principalmente as cabeças de equipe são predominantemente homens cis, né, e isso é a nossa próxima batalha, uma vez Lula eleito, vamos ver como que a gente se organiza, tipo, para mudar isso, assim. Enquanto diretora, é, eu sinto, eu sinto, tipo, que talvez eu esteja, tipo, ainda criando, tipo, esses vínculos, porque sempre desenvolvi isso muito paralelamente, né? A função de direção, né? Sempre dirigi meus curtas, é meu segundo longa, o Estranho, mas sempre fiz isso, tipo, paralelo a essa função, tipo, da direção de fotografia. Então, eu acho que tem, tipo, um primeiro momento agora, né, depois do reconhecimento internacional, do Estranho e tudo mais, de eu ser vista, né, tipo, aqui pela comunidade, né, que eu faço parte, ser vista por essa comunidade como uma diretora e roteirista, né, em primeiro lugar, e aí, então, tipo, alimentar esses vínculos, né, nem estabelecer, mas alimentar, tipo, esses vínculos de parceria com outras mulheres e pessoas trans, enfim, tipo, não homens, cis,
né, que é o que faz a gente continuar fazendo, né? É mais ou menos isso, assim. Não é fácil também, eu sinto, assim, tipo, eu é, acho que sim, tipo, é muito duro ver resultado de edital, ver resultado, tipo, de seleção, de festival, de laboratório e tal, não sei o quê, tipo, com listas imensas, né? Tipo assim, só de homens cis, assim. Outro dia, tipo, vi uma lista bastante chocante também, tipo, de críticos que definem, tipo, um prêmio, um renomado prêmio, assim, do cinema brasileiro, e essa lista ser uma lista, tipo, quase que exclusiva, assim, de homens cis. Então é muito... é inóspito, sabe? É inóspito. Mas tô chegando. Eu vou então pegar esse ganchinho, porque acompanhando assim, né, sua trajetória tem um tempo, para até a gente chegar no estranho, assim, eu gostaria que você falasse então um pouquinho desse lugar do inóspito, trazendo um pouquinho da sua experiência que você teve agora com o Projeto Paradiso e o Apchapong, porque eu acho que tem um pouco a ver desse, não sei, esse território, essa coisa se desloca, né, e foi na Amazônia, enfim, e falar um Uhum, pouco dessa sua relação mesmo com a terra, com os povos originários, para a gente já ir puxando o gancho uhum, para a nossa editoria, assim, também. sim. É... Massa você me perguntar disso, assim, porque eu acho que me sinto muito confortável, né? Tipo, num certo lugar que eu ocupo, é isso, né? Tipo, tô aqui ajudando a construir, tipo, essa comunidade, e os produtos dessa comunidade, né? Tipo, desse cinema autoral e tal, tipo, há muitos anos. Mas o que eu tenho, tipo, a dizer através dos meus filmes e as referências que eu trabalho, tipo, não são coisas que são naturalmente, tipo, compartilhadas com, mesmo com os meus grandes pares, mesmo com, tipo, as pessoas com quem eu tenho, tipo, feito cinema, tipo, há tantos anos, assim. Eu sinto muito mais, tipo, porque sou diretora de fotografia e estou acostumada a isso, assim, eu me adapto muito, eu absorvo muito, tipo, de um, de um imaginário, né? Tipo, de referências é, muito mais pops e às vezes clássicas, às vezes mainstream, ou de um lugar, tipo, contra mainstream, mas que é branco, tipo, é referenciado, tipo, num cinema, tipo, do norte, né, do norte global, assim. Então, eu sinto que eu absorvo muito mais disso, tipo, ao trabalhar com os meus grandes pares, que eu admiro, que eu amo, que eu quero seguir trabalhando, assim, do que, tipo, o contrário, assim. Às vezes, acho que eu senti isso um pouco, tipo, fazendo estranho, assim, tipo, como é um pouco passa quando eu tento, tipo, quando tento, né? Quando convido, tipo, alguém para trabalhar comigo, tipo, para fazer, tipo, os meus filmes, de certa forma, tipo, eu tenho que passar, tipo, por uma fase de letramento racial indígena, né? Tipo assim, das questões indígenas, de, tipo, da história indígena, de um ponto de vista, tipo, né, de um ponto de vista da história, tipo, indígena e tal, para trazer a pessoa para dentro do projeto, assim. E isso pode acontecer de uma maneira muito natural, surpreendente, maravilhosa, né, que acontece, tipo, muitas vezes, assim, e isso pode ser, tipo, um processo também muito bonito, tipo, de se assistir, mas um processo, tipo, um pouco mais longo, assim. E por que que eu falo disso, assim? Porque isso é um processo que eu tenho vivido, tipo, há muitos anos.
Eu tenho origem indígena na minha família, né? A família do meu pai é uma família indígena, uma família puri. Eu não sou uma pessoa autodeclarada indígena, porque isso é um processo muito complexo, muito longo e de muita responsabilidade, e que eu estou fazendo junto com a minha família. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo junto com a minha família, tem tipo uma questão específica tipo do meu povo puri, que é um povo que neste momento está sendo tipo em algumas localidades reconhecido como uma etnia é, resistente, sobrevivente, né? Tipo nesse momento, assim, né? Tipo nesses últimos anos, assim. Então eu tô um pouco tipo nesse lugar mesmo, assim, né? Desses dois espaços, assim, né? Tipo, desses dois viveres, assim. E acho que o Estranho tem muito disso, né? Acho que o Estranho fala muito disso. Tipo, o Estranho é um filme muito importante para mim por conta disso, porque acho que eu pude, tipo, através do Estranho, tipo, viver e traduzir um pouco, tipo, de como eu tô no mundo, né? E, e aí, então tem isso, assim, tipo, e ao mesmo tempo eu não tenho poucos, porque, tipo, tenho essa trajetória, tipo, nessa comunidade, com essas pessoas e tal, não sei o quê, as minhas relações com os povos indígenas, elas estão num lugar ainda muito mais de militância política e, e um pouco menos ainda, tipo, da da criação, tipo, nesses espaços, assim, é uma coisa que eu quero muito mudar e eu acho que o Estranho é um caminho para isso, assim, mas, tipo, eu ainda, tipo, junto com os povos indígenas, eu faço a militância, eu, tipo, faço formação, né, cubro eventos, né, eu estou ali num lugar muito mais de uma troca, tipo, de construção do básico, né, de construção dos direitos, né? E eu acho que atuando também ai, justamente nesses restos, né, nesses vestígios assim do que do que do que passou, mas que vai se transformando assim também, né? Eu senti muito isso no Estranho. Acho Uhum, que tem, inclusive uma pergunta do Brenner, né? Bom, aproveitando o gancho do filme, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, ao longo, né, de todo o filme é a questão dessa busca pelo território, né? E aí isso remete muito a a realidade dos povos indígenas que já tiraram tanto, continuam tirando, né? E aí vem muito presente, assim, muito forte a questão das paisagens, né? Ao longo do uhum, filme. Então, eu queria te perguntar, assim, o que que seriam, para você, assim, trazendo ali no filme, o que que seriam essas paisagens, o que que elas significam, o que que elas representam isso dentro do filme? uhum, Aí tem outro gancho, então, eu fiquei pensando também, assim, que justamente nessa relação, né, do território, que é qual a sua relação mesmo com o bairro, né, de Guarulhos, ali, com aquele território, assim, afinal, São Paulo toda é terra indígena, mas por que aquele lugar? Eu sei que você também frequenta um terreiro que é de lá, assim, como que você é, foi um processo também ligado a uma certo tipo de espiritualidade, intuição, você sentiu ali, como que isso atua nos vestígios? E aí eu também, porque eu até tentei a procurar, mas não achei, assim, Guarulhos é um grande, esqueci como fala, um sítio arqueológico, tem é. tem essa, porque eu já tinha ouvido falar um burburinho, mas eu tentei até procurar, mas não encontrei vestígio disso exatamente, Não, assim. inclusive, tipo, existe um projeto, tipo, que já vai fazer uma década de que esse projeto existe, que é o projeto do Geoparque, que a Prefeitura de Guarulhos, tipo, nunca botou para frente, assim, mas é um projeto desenvolvido, tipo,
muitas mãos, assim, tipo, líderes comunitários, geólogos, arqueólogos, o Babavadinho, né, que é o Babalorixá que está no filme, que é meu pai de santo, também, tipo, a Iaquequerê, Clarice, que é a mãe de santo que está no filme, também, tipo, envolvidos na elaboração desse projeto, tipo, do Geoparque, e esse projeto nunca foi para frente, assim. Então, Guarulhos tem muita história mesmo, assim. Primeira vez que eu pisei em Guarulhos fora, tipo, do aeroporto foi justamente quando eu estava fazendo um curso de história indígena do território de São Paulo, e eu fui, tipo, visitar a Festa da Carpição. A Festa da Carpição, ela é uma festa que foi sequestrada pela Igreja Católica, obviamente, mas que nos seus primórdios ela já era, tipo, um sincretismo entre cultura Jeje, Yorubá, e culturas indígenas, né? Porque a festa da Carpição é uma festa que ela honra a terra, e a terra mesmo, né? Então, tipo, é um culto Jeje, é um culto, tipo, a Nanã, é um culto ao Mulu, ao Baluaê, e é uma também, tipo, uma tradição indígena que se tinha de que a terra, sendo sagrada, ela é capaz, tipo, de curar. E aí o que se fazia, tipo, antigamente era que se pegava um pedacinho da terra e levava, tipo, para um córrego, um rio, que passava, tipo, logo ali embaixo, de onde está, tipo, construída, tipo, a igreja hoje em dia. Aí a Igreja Católica sequestrou, né, o culto, sequestrou a tradição e transformou a tradição, tipo, hoje em dia, tipo, a prefeitura sequestra mais uma vez, né, a prefeitura sequestra o que era da igreja, então se torna, tipo, um evento, tipo, político, é, e aí, essa terra hoje ela é levada da frente da igreja para uma capela, que é a Capela dos Homens Pretos, que fica ali do lado, justamente a Capela dos Homens Pretos. Então, tudo muito sequestrado, né? Tudo muito cercado e tal. Mas aí, enfim, você vai, tipo, lá na Igreja de Bom Sucesso, você vai ver, sempre vai ter, tipo, uma imagem de Omulu ali na frente. E as pessoas, tipo, que vão, tipo, na festa, mesmo que tenha um cercadinho de onde a prefeitura traz terra de não sei onde, põe lá, e aí o padre vem e benze, ainda assim as pessoas levam suas colheres e cavam onde elas quiserem a terra, tipo, que realmente está ali no chão, e fazem, tipo, o seu ritual. Hoje em dia elas não levam mais para o rio, porque o rio tá sobreposto, né, tipo, por uma rua, e aí então elas jogam, tipo, na ribanceira, embaixo de uma árvore, onde o rio passava, assim. Então, a primeira vez que eu fui para Guarulhos fora, tipo, do contexto, tipo, de pegar um avião no aeroporto, foi assim. Então, tipo, Guarulhos já chamou minha atenção nesse segundo, assim, de tipo, meu Deus, eu tenho uma cidade aqui do lado da cidade onde eu vivo que cultua a própria terra, o próprio chão. E aí já queria fazer um filme em aeroporto, porque queria fazer um filme sobre uma funcionária que trabalha com as malas e tal, não sei o quê. E aí, quando o Guarulhos começou, tipo, a crescer, então se tornou Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos. E aí, uma segunda coisa sobre Guarulhos que é muito importante é que Guarulhos, tipo, é de fato, tipo, um lugar de entroncamento de vários ramais do Peabiru. É, E aí, isso, para mim, tipo, é uma grande questão, assim, que eu penso que o que me faz pensar isso é, tipo, que Guarulhos sempre teve, tipo, uma vocação de encruzilhada, que um aeroporto é, né? Um aeroporto é uma grande encruzilhada, né? De caminhos aéreos, né? É, E Guarulhos, né, milenarmente é uma grande encruzilhada, né? Um entroncamento de ramais do Piabiru. Então, assim, muitas pessoas, tipo, passavam por ali, assim. E aí, eu não sei, assim, tipo, dizer, assim,
exatamente, tipo, não sei se eu sei narrar, porque eu acho que é difícil narrar, tipo, o mistério e o mágico, né? Mas sim, foi de uma maneira, tipo, mágica e encantada, tipo, que cheguei, tipo, a Guarulhos e que o filme foi sendo feito, assim. Que, por exemplo, meu encontro, tipo, com o Babá e a Yá também foi muito maluco. Eu não os conhecia, tipo, pessoalmente. Guarulhos é a cidade no estado de São Paulo com maior concentração de terreiros de candomblé e umbanda. E isso é uma informação, assim, chocante sobre a cidade. E aí, nessa pesquisa sobre isso, tipo, eu li algumas entrevistas com o Babá e com a Yá, e aí, um dia, tipo, uma amiga falou que precisava ir num terreiro, aí uma outra amiga, tipo, que é de Guarulhos, já tinha me falado, tipo, que tinha um terreiro, e eu falei, bom, vamos naquele, que é o que eu tô sabendo agora, vamos lá, que acho que vai ser bom para você. Então, e quando eu chego lá, era justamente, tipo, a casa de Pai Vadinho e Mãe Clarice. E aí eu chorei, assim, tipo, porque eu vi Mãe Clarice. Eu não entendi onde é que eu estava, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu fui trazida para cá. Então, assim, tem muitas coisas, assim, sabe, tipo, de ser trazidas, assim. A Antônia, que é essa personagem muito importante do filme, a gente conheceu ela em 2016, quando a gente fez tipo, a primeira etapa tipo, de pesquisa, no final de 2015, começo de 2016, primeira etapa de pesquisa dentro do edital de núcleos criativos da Ancine, e aí a gente ficou muito amigo da Antônia, e aí a gente decidiu que então a Antônia entraria para o filme, e ela se tornaria tipo, uma personagem e tal, não sei o quê, porque ela era muito especial, e a nossa conexão era muito forte, e, enfim, desenvolvemos uma amizade, o Antônio tipo, entrou para o filme, a vida vai, segue, segue, segue. E um dia a gente começa a escrever esses prólogos, né? E esses prólogos estão relacionados ao território, né? São antepassados dos personagens e locais, localidades no território de Guarulhos que são muito importantes. E a gente escrevendo o prólogo da Antônia, vamos fazer no Nhanguçu, que é tipo um morro lá em Guarulhos, que tem tipo umas pedras assim pontudas, e é muito, muito, muito lindo. E o nome, E né? Olha esse nome. Nhanguçu, é um nome indígena, né? Guarulhos é um nome indígena. E aí, então a Antônia vai ser no Nhanguçu, tal, não sei o quê. Quando a gente está indo filmar no Nhanguçu, subindo ali, a Antônia vira para mim e fala: Vem cá, eu diga. Então, sabe o sítio do meu pai? Eu sei. Meu pai tinha olaria? Sei. Que eu cresci? Sei. Onde eu te mostrei aquela foto? Sei. Então, dá para ver daqui, é bem ali embaixo. Aí, tipo, nossa senhora, Antônio. E isso mil coisas, assim, sabe? Tipo, então, quando fui apresentar o filme lá em Berlim, a primeira coisa que eu disse foi: eu quero agradecer aos meus ancestrais, aos orixás e os ancestrais do território por terem dado permissão e terem aberto os caminhos para a gente fazer esse filme, sim. Então, toda vez que eu joguei para o filme, e joguei para o filme, sei lá, umas duas, três vezes, e a gente, tipo, deu presentes para os orixás, né, para o filme, assim, era porque os orixás queriam que o filme fosse feito, né, e eles, tipo, queriam, tipo, que a gente reconhecesse isso, né? Que eles queriam que o filme fosse feito. Então a gente presenteou os orixás em agradecimento, assim, pela permissão deles mesmo, assim, para fazer o filme. Então o filme tem uma guiança muito forte, assim, né? E a mesma coisa com a aldeia, né? Tipo, o que que é... A aldeia quando a gente filmou, a aldeia tinha 5 anos. Quando a gente começou a escrever o filme, a aldeia
não existia ainda, né? Então essa coincidência também, tipo, do filme, tipo, e ganhando força, e a aldeia, tipo, ser fundada e também ganhando força para chegar num determinado momento, tipo, desse encontro forte que eu tive com Beatriz, né? E que lindo que foi, tipo, através de Beatriz, justamente, tipo, uma liderança jovem que compreende, tipo, essas questões que o filme traz, né, tipo, de ancestralidade, tipo, de autodeclaração, que questiona fenótipo, né, indígena, que traz, tipo, essa questão, tipo, de que o fenótipo, tipo, é algo que o movimento indígena debate de uma outra maneira, né, então, tipo, tudo isso, assim, foi coincidindo, né? Tipo, não é coincidência, é guiança mesmo, assim. Então, essas Bom, paisagens, elas não são paisagens, né? Elas são entes, né? São seres, né? O rio não é uma paisagem, né? O rio é um ser, é um amigo. O rio, ele se tornou um amigo com quem, tipo, a gente se relaciona, né? O Nhanguçu também, certas árvores, certas plantas, né? Tipo, o pé de boldo que tem ali, tipo, no morrinho, o próprio território, né? Tipo, do terreiro, né? Ele não é uma paisagem, né? A gente não pisa, a gente, tipo, habita e troca, né? Muito lindo, Flora. E muito cosmopolítico também, né? Ao mesmo tempo, assim. eu queria também aproveitar para perguntar, assim, o final do filme ele traz algumas falas, né, vozes de indígenas ali que aparecem, é, enfim, trazendo questões das suas cosmologias, crenças, ancestralidades, né, modos de viver. E eu queria saber assim se essa foi a intenção mesmo de ao final do filme retornar essas origens indígenas, né, trazer um pouco disso também para o filme. Eu acho que a principal questão, assim, o que mais motiva, tipo, a participação, né, tipo, a presença das mulheres da aldeia multiétnica no filme é um desejo de que a presença indígena no filme não esteja apenas no passado, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação. Não é nenhuma preocupação, na verdade. Tipo, eu acho que é meio natural, assim. Por mais que a gente estivesse falando de ancestralidade de passado, isso não, isso não podia estar preso ali, né? Tipo, a presença indígena, tipo, ela não existe só no passado. A própria existência da própria Lê, né? A personagem, tipo, é isso, né? Tipo, a Lê é uma personagem indígena, uma personagem indígena que está passando por um processo, né? Tipo, de retomada disso em si, talvez um processo de entender, tipo, como declarar isso e tal, mas se não houvesse a aldeia e as mulheres hoje falando, tipo, das questões hoje, das questões presentes hoje de Guarulhos enquanto um território indígena hoje, é, talvez, tipo, o filme ele ele cometesse um equívoco, né? Um equívoco, tipo, um equívoco histórico, assim, né? Guarulhos não foi um território indígena, Guarulhos é um território indígena, né? E é isso que a aldeia multiétnica está fazendo, né? É isso que a aldeia multiétnica
diz, né, declaram, né, Guarulhos é um território indígena, e de uma maneira muito mais complexa do que, tipo, poderia se imaginar, que não é através, tipo, só, tipo, da história do território, né, mas através da história do território sendo manifestada pela presença de indígenas migrantes que vieram de um outro território e que, ao chegar nesse território, tipo, manifestam, né, a o fato de que esse território é indígena, né? É um pouco o que a Vanusa Caimbé fala, né? Eu sou indígena, então onde eu piso é território indígena. E é porque a gente sabe, né, que, tipo, que sempre teve alguém que viveu aqui antes. E, e aí, e aí para mim também, para além disso, da questão, tipo, do território, também era muito importante que a gente tivesse ali, tipo, um diálogo, né, entre a Lê e essas outras mulheres que estão, tipo, nesse lugar um pouco espelhado, assim, né, para ela. Tipo, é isso, ela não tem mais a mãe para conversar, ela não tem mais a avó, que foi enterrada da maneira tradicional, né, para conversar, mas ela tem, tipo, através do filme, tipo, essas outras mulheres, né, que levantam, tipo, essas questões e que vão transformando, tipo, a caminhada dela, né, mesmo que ela não esteja ali na frente dela, tipo, conversando, mas o filme, tipo, coloca ela, tipo, frente a frente, né, então, então é isso, assim, é, questão indígena, né? Tipo, Guarulhos não foi um território indígena, Guarulhos é um território indígena e existem muitas maneiras, né? Tipo, de ser indígena e, e isso é uma coisa importante para o filme, assim. É importante você falar isso, é até meio, digamos, irônico pensar que Guarulhos foi, na verdade né, como você falou, é um território indígena e hoje digamos que o aeroporto é o símbolo entre aspas, assim, da modernidade, da globalização, né, esse lugar que foi tomado ali, Uhum, foi e ainda é território indígena, mas que hoje representa todas essas questões, assim, então é muito simbólico nesse sentido porque a gente os povos indígenas vivem isso há muitos anos, há mais de 500 anos, enfim, né? E a gente vê isso muito presente ali no aeroporto mesmo, que seria esse símbolo, né? De uhum. modernismo e O etc. capitalismo faz isso, né? Tipo, ele cerca, ele expulsa, ele sobrepõe, né? Tipo, isso desde sempre. Né? Tipo, é um procedimento que se repete, né? O Sim. procedimento da desterritorialização, né? Pelo capital, né? Uhum. Se repete. Então, o aeroporto, tipo, repete isso. Com certeza. E a lei está ali para dizer o que os povos indígenas dizem, né? Sim. A aldeia diz, aqui é território indígena, e a lei diz, aqui é a minha casa. Não é porque Uhum. você construiu, tipo, uma pista e passam aviões que aqui vai deixar de ser minha casa, É, né? é verdade. Aproveitando esse gancho, tem uma cena do filme que me tocou muito, que é quando as personagens estão conversando ali, né, naquela área de mata perto do aeroporto, e uma delas diz, né, eu quero ir para sua casa. Aí a Lei fala, não dá, e a outra pergunta por quê, e ela diz, porque é ali, ó. E, né, é aquela representação de que um dia ali foi a casa dela, e esse ali, ó, que ela aponta, hoje, né, ali no filme, é o nada, né, o nada que um dia foi casa, assim, o afeto permanece, mas a casa não está mais lá, não tem mais Uhum, rua, não tem mais ladeira. Então, além disso, tem também uma cena em que a gente vê algumas rochas ali na pista do aeroporto, né, mostrando que tudo ali um dia foi rocha, um dia foi mato, um dia foi pedra, só que hoje não é mais, né? Então, uhum, no lugar desse concreto, assim, que a gente tem ali do aeroporto, como eu falei, que seria então esse símbolo de modernidade e do capital também, né? Isso remete muito ao que vivem os povos indígenas, né? Ao longo de todo esse tempo, assim, essa questão, como a gente falou anteriormente, da busca pelo território,
que já foi muito retirado e que ainda é muito retirado deles também. Uhum. Sim. Eu ia falar, né, que eu só contar, tipo, só uma curiosidade, assim, tipo, em relação, tipo, a essa sequência especificamente, tipo, do esconde-esconde, que essas lembranças da Alê, elas são, tipo, uma mistura de um estudo do que era o São Luís, que era esse bairro que foi removido, né, para a construção da pista, com a Coab onde eu cresci, lá em Jales. Então, tipo, tem algumas coisas, assim, tipo, que são ditas que é misturado, assim, e para mim que sei e que imagino, tipo, o São Luís por conta das pesquisas e vivi, tipo, a Coab Rock Viola, né, tipo, e tenho essa Coab, tipo, na minha lembrança, que hoje em dia já não é mais daquele jeito, tipo, esse bairro que a Ale constrói, assim, ele é ele é isso, ele é uma, além de ser uma sobreposição, tipo, de uma memória de uma Guarulhos, tipo, que não existe mais ali, né, que não se vê mais ali, é também, tipo, tem ainda, tipo, a minha infância, tipo, ali sobreposta, assim. É, E aí eu, enfim, me... foi foi muito emocionante para mim fazer a cena por conta disso, assim. Eu imagino. Tem uma parte também que eu até citei anteriormente me marcou também, que é mais para o final do filme, né? Quando a gente vê mulheres indígenas falando ali. Uhum, Tem uma delas que fala, né? Nós vivemos da terra, nós viemos da terra e nós voltaremos para a terra, né? Então isso me lembrou muito uma fala da Célia Chacriabá, é um termo, na verdade, que ela usa, né? Que é corpo-território, que é essa ligação, essa relação que o corpo indígena tem com o território, né? Que o corpo ele não pode estar apartado do território, ele está conectado, ele está completamente ligado devido às cosmologias, à ancestralidade, à existência em si ali dos povos indígenas nos seus territórios, né? Então, isso me remeteu muito a essa questão, assim, porque eu fiquei pensando como que no filme a gente vê várias nuances assim disso, dessa relação com o território, né? Eu tinha falado anteriormente também da questão das paisagens, mas como que o território, eu acho que é o que mais a gente vê presente ali no filme, né? E como que esse corpo, ele realmente, ele tá ligado ao território, mesmo quando aquele território não está, digamos, entre aspas, não está mais ali visualmente, né? Quando aquele uhum, território não se faz mais presente, mas ele já esteve ali, ele é lembrança de alguma coisa, e como você falou, voltando lá para Guarulhos, não foi terra indígena, é terra indígena, né? Assim como o Brasil inteiro é terra indígena, uhum, né? E a gente precisa cada vez mais colocar isso, trazer isso à tona, né? E uhum, mostrar como que o Brasil é, sim, cada pedaço do nosso país é terra indígena. uhum. Para a gente foi muito importante quando a gente chegando, primeiras conversas assim com a galera da aldeia, e aí a gente perguntou, o que vocês querem filmar? E a resposta era unânime, era a gente quer filmar o Toré, porque e é uma coisa que a Maria Pancararé fala, né? Tipo, como é que a gente ia lá na cidade filmar o nosso campeô, como é que a gente ia pisar o nosso Toré, fazer o nosso defumador. É, porque não, é muito difícil, assim, tipo, é claro que é possível, é claro que o povo pancarara do Real Parque fez um trabalho espiritual inacreditável de encantar, né, tipo, a favela, de encantar o concreto, né, e poder fazer, tipo, tudo que faz, né, da religião pancararu, tipo, lá no Real Parque, assim, mas é um esforço, tipo, muito gigante, né? O povo pancararu tá no Real Parque, tipo, há, sei lá, 30 anos, 40 anos, assim, é, tipo, muito tempo mesmo, assim, né? Para se chegar, tipo, onde se chegou hoje, né? Tipo, que os praiá, tipo, são encantados e dançam, tipo, ali, né? Em cima, tipo, do asfalto. É... Mas imagina, tipo, a solidão, a sensação, tipo, de isolamento, né? Tipo, de um indígena que vem, tipo, do Nordeste e que pisa o seu toré descalço em cima do chão de terra batido, querer tentar, tipo, dançar um toré, tipo, num quintal, tipo, acimentado, num quintal azulejado, né? Então, tipo, a reivindicação de um território, tipo, indígena em Guarulhos,
sempre veio, tipo, desse lugar, de, tipo, assim, de os povos migrantes terem onde pisar, terem onde, tipo, dançar o seu toré, assim. E aí tem essa cena, tipo, da Alê, que ela tá dormindo dentro da pista, né, tipo, do aeroporto, e ela tá, tipo, justamente com um pouco, tipo, de terra na mão, né, e isso é uma maneira dela, tipo, de se conectar, né, de trazer, tipo, essa terra na mão, da mesma maneira que ela se relaciona com as pedras, né? As pedras que ela coleta no território e que ela envia dentro da mala, tipo, para outros territórios. É tipo assim, ó, você não vai só passar por aqui, não, você vai levar então um pedaço. É, isso, isso tudo é muito importante assim para o filme. A descoberta, inclusive, tipo, desse lugar onde a Lê tá deitada foi muito especial, assim, porque eu sou uma pessoa muito louca, tipo, do Google Maps, né? Fico, tipo, olhando, assim, por cima, tudo, descubro muita coisa, tipo, desse jeito e tal, porque é uma maneira de transpor justamente, tipo, as fronteiras, né? Porque as fronteiras do capital, elas estão aí, elas realmente dificultam, né? Elas dificultam muito. Elas dificultam muito mais do que fronteiras naturais, né? Porque as fronteiras naturais a gente vive, a fronteira do capital, tipo, ela é só uma interrupção. É, E aí, então, eu vivo muito, tipo, por cima, assim, olhando, tipo, as coisas por cima, para entender, tipo, os lugares e tal, para descobrir uma coisa, para descobrir onde dá para ir, onde eu quero ir, sabe? E aí, tipo, vi muito, tipo, por cima essa matinha dentro da pista. E, e aí, é muito difícil filmar no aeroporto, porque é muito caro. O aeroporto é uma marca, né? O aeroporto é um negócio. Então, tipo, lá em 2015, 2016, a gente deu uma sorte tremenda de ter, tipo, uma empresa que negociava a marca do aeroporto, que era muito massa, e que deixou a gente fazer, tipo, uma grande visita, e a gente entrou, tipo, em vários lugares e tal, e entrou, tipo, justamente na pista. E aí, depois, agora, a gente teve, tipo, a habilidade dos nossos produtores de negociar, assim, muito, assim, com a GRU, e com a JCDecaux, que é quem administra a imagem da GRU, para que isso pudesse, para que o filme né, e o aeroporto pudesse caber tipo, dentro do nosso orçamento de uma maneira que não fosse antiética, né? O aeroporto tipo ganha mais do que qualquer outra pessoa no filme, isso já acontece, mas pelo menos não é tipo uma coisa assim absurda, assim uma coisa tipo gritante num nível que fosse tipo insuportável de conviver com eticamente, assim, moralmente. Então, quando a gente foi refazer, tipo, essa visita, esse tech scout, tipo, que a gente tinha feito, tipo, lá em 2014, 2016, eu lembrava, tipo, da matinha. Eu falava, eu lembro, tem alguma ruína, tem alguma coisa, vamos lá, é depois que passa um rio, aí, essas coisas malucas, é depois que passa o córrego, e aqui tem uma curva, que tem, tipo, uma primeira matinha, depois tem uma outra, depois tem um descampado cheio de quero-quero, essas referências, tipo, naturais para dentro da pista do aeroporto, eram as que eu tinha, assim. Aí chega lá, tipo, eu tenho certeza que tem naquela matinha, tem, tipo, alguma ruína de alguma coisa, e era justamente, tipo, uma ruína de trem, de estação. Então, tipo, então tem isso, assim, aí é muita sobreposição de tempos, assim, né? É muita sobreposição de tempos, assim. E aí a gente falou, não, então a Lei vai estar dormindo aqui, né? Porque não é só a gente a gente não consegue acessar tipo um tempo passado sem atravessar os outros, né? Sobre isso a gente atravessa então tipo todos os outros tempos para chegar tipo nesse tempo passado e o passado atravessa tudo que viveu para chegar tipo hoje, né? E se manifestar para a gente. E aí e que eu acho que é isso que a aldeia também faz, né? Tipo a aldeia, a aldeia multiétnica, ela está em cima de um terreno que era um antigo lixão da cidade de Guarulhos. E o que eles fazem lá na aldeia multiétnica
é uma recuperação do solo. Então são muitas, sabe? Tipo assim, então é a aldeia que é num território que é indígena, Guarulhos é território indígena, a aldeia tá ali, tá tipo em cima de um antigo lixão e tá tipo recuperando esse solo, estão recuperando tipo o que tinha antes, mas não pode ignorar que já foi um lixão, porque os resíduos estão ali. É muito louco, assim, você não se apaga nada, né? Não tem como, não se apaga nada. Tá tudo ali. Você não consegue ignorar, sabe? É meio isso. Sim, acho que esse filme a gente recomenda que quando puderem assistir, né, assistam, não percam Com essa certeza. oportunidade. Talvez para a gente ir meio que encerrando assim também, porque eu acho que a Flora falou já muita coisa. E talvez ela falar um pouco mais da vida do filme, assim, a trajetória, ele estreou no Festival de Berlim, aí quais são os outros caminhos, assim, agora. Isso era uma pergunta que eu ia fazer também, se teve uma exibição lá no terreiro ou na aldeia Ainda de não. lá. O filme ficou pronto, tipo, 2 dias antes da gente ir para Berlim. Isso foi a maluquice. Nossa, É E assim. depois, e depois que voltei de Berlim, eu me mudei de casa. Tô assim, ainda, É né? uma Tipo assim, coisa. tive umas 3 semanas ali, tipo, de total Criança, morta, né? Porque foi, tipo, terminar o filme emendando com Berlim. E depois me mudei de casa, então eu tô, tipo, me reestruturando agora, assim. Mas tô conversando com a Yaquequerê de repente, tipo, porque o filme vai ser muito importante para o terreiro. O filme, eu acredito muito, assim, que o filme vai ser importante para não só o Ogum Aladameji, né, o nosso Ilê, mas também, tipo, para outros ilês, tipo, da cidade de Guarulhos, porque existe muita perseguição religiosa na cidade de Guarulhos. O prefeito da cidade de Guarulhos é uma pessoa religiosa que tem preconceito religioso, assim. Então, a gente quer muito que o filme ajude, tipo, nesse sentido, da mesma maneira, tipo, a aldeia. Uhum. É, Mas talvez a gente está em dúvida ainda se a gente não espera tipo a estreia na cidade de São Paulo para poder trazer todo mundo para ter também a experiência da sala de cinema, né? Porque nos Sim, dois casos, tipo, tanto no terreiro quanto na aldeia, tipo, tem uma curiosidade por isso, né? Por viver tipo essa experiência tipo completa na sala e tal, não sei o quê. Mas com certeza vai rolar, tipo, exibições lá. E eu quero muito que rolem também, tipo, exibições na cidade de Guarulhos, tipo, com o apoio da Secretaria de Cultura, sabe? Para que o guarulhense consiga se enxergar, né? Tipo, através desse filme, assim. Teve uma produtora que viu o filme lá em Berlim, que é de Guarulhos, e que ela falou assim: você tem uma visão muito de fora de Guarulhos. Aí eu falei, sim, eu não sou de Guarulhos. Aí ela falou assim, não, você não está entendendo o que eu quis dizer. Eu falei, então me explica. Aí ela disse, não, o que eu quero dizer é que o guarulhense não se enxerga desse jeito, né? O guarulhense não se vê, Guarulhos não se vê desse jeito, né? Claro que é uma generalização, né? Mas realmente, tipo, a história de Guarulhos não tá, tipo, nas prioridades, assim, dos governos, né? Tipo, ela falou que Guarulhos tem uma vocação de cidade dormitório hoje em dia, né? Que poucas pessoas habitam a cidade, assim. Eu tive uma experiência diferente, né? Tipo, no filme, né, nas pesquisas do filme, assim, principalmente com os jovens tipo, são incríveis, né, aqueles adolescentes, eles sabem muito da cidade e eles, tipo, reivindicam muito a cidade, assim, mas eu consigo entender muito bem, assim, o que ela tá falando, porque era sempre uma surpresa puxar esses assuntos, né, sobre a história da cidade, assim. Aí, sobre o filme, né, tipo, onde que o filme está, ele está sendo enviado, né, para festivais aqui no Brasil. A gente acabou de ter, tipo, uma boa notícia, assim, da estreia brasileira. Não posso falar aqui ainda,
mas vai ser muito em breve, assim, vai ser uma estreia brasileira muito feliz, assim, tipo, num festival muito cuidadoso, assim, com os filmes, então a gente está bem animado com isso. E aí a ideia é que até que o filme seja exibido em salas comerciais, que vai ser tipo, só no ano que vem, a gente possa enviar o filme para o máximo de festivais no Brasil e no mundo, porque a gente sabe tipo, que esse tipo de cinema tem muito mais alcance em festivais, né? Os festivais, principalmente aqui no Brasil, chegam onde salas comerciais não chegam e chega para públicos que não vão em salas comerciais, né? Por conta do preço dos ingressos, principalmente. Então, tipo, a gente vai fazer um grande investimento, assim, tipo, nessa distribuição, tipo, em festivais, antes de chegar nas salas comerciais. E paralelamente às salas comerciais, a gente tem um desejo de que o filme também seja exibido tipo, em contextos de formação, né? Exibições especiais, em cursos, em salas de aulas, em cineclube, em debates. Tudo isso nos interessa muito, né? Tipo, o filme é um instrumento, né? Ele é um instrumento para gerar conversa, né? E é isso, então já tipo uma estreia no Brasil e se der tudo certo, tipo uma carreira, né, longa e ramificada em festivais e vou ficar muito feliz, né, de quem puder assistir o filme e quiser conversar, das coisas que mais me dá prazer, assim, é poder conversar sobre esse filme. E é isso, muito obrigada por terem assistido essa entrevista, desculpa os problemas técnicos, tá formando uma chuva gigantesca aqui na frente de mim, e aí por isso a minha internet está muito instável, e obrigada pela escuta, obrigada pela troca, e obrigada Sofia, obrigada Brenner pelas perguntas, pela interlocução, pela escuta, pelas palavras, por tudo. Obrigado Oca e obrigada UF, né? Obrigada demais.